Então nós vamos agora abrir a palavra de Deus Santo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Essa passagem é a passagem que Jesus acalma a tempestade. Versículo 23. Entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, eu fico indignado com os apóstolos. Os apóstolos, no momentos antes, e até no capítulo 8, se você vai ver, os apóstolos viram, testemunharam Jesus fazer grandes milagres. Jesus curou leprosos, Jesus curou enfermos, Jesus fez milagres maravilhosos, está tudo relatado no mesmo capítulo. E na sequência, Jesus entra no barco com seus discípulos, com seus apóstolos. Ora, eu fico mesmo surpreso quando eu vejo que o Senhor Jesus, ele fala para os seus próprios discípulos que não tenham medo e que chama e fala que eles são homens de pequena fé, de pouca fé. Nós sabemos que a fé é extremamente importante para a vida de um cristão. A fé, nós não pedimos a Deus. Toda gente tem fé, uma fé natural. Quando nasce, já tem uma fé natural. Quando você sentou nesse banco, ninguém foi ver se esse banco ele está firme o suficiente para sentar toda essa gente nele. Se ele não caiu ou não iria cair. Teve uma fé natural. Mas quando nós cremos em Jesus, nós aceitamos Jesus nas nossas vidas, nós recebemos do próprio Deus uma nova vida. A vida anterior de pecados o Senhor não se lembra mais. Ele nos lavou com o sangue de Cristo. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos herdar a salvação eterna. Os anjos de Deus estão ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, porque Deus dá ordens aos seus anjos a favor dos seus filhos. O Senhor é conosco a cada instante, nos deu o bendito Espírito Santo de Jesus que habita em nós. Ele nos dá sabedoria. O Senhor também dá uma medida de fé. Uma medida de fé igual a todas as pessoas. Essa medida de fé, todos nós recebemos. Agora, daqui para frente, nós vamos ver, e só depende de você, se você vai permanecer aquela fé ou se vai aumentar a sua fé. Para aumentar a fé, não adianta você pedir a Deus, porque Deus não vai lhe dar fé, Ele já lhe deu a fé. E o que fazer para a sua fé crescer?
O Senhor nos ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação. A igreja é a idealização de Cristo. A união, os irmãos, vem do coração de Deus. Vivermos em harmonia, em paz, em amor, vem do coração de Deus. E Deus fala muito sobre isso e também fala quando nós deixamos de ter amor com os irmãos, porque tem consequências graves. Quando um irmão não ama outro irmão, consequências gravíssimas, que não vem do diabo. Foi a própria pessoa, o próprio irmão, que permitiu, porque ele deixou de amar, ele fala contra, ele tem rancor, ele tem ódio, e o Senhor, ele idealizou para sermos uma única família, uma família de fé, para que nós cresçamos à estatura de Cristo, todos unidos. Orarmos unidos, termos a mesma visão. Orar juntos. Orar em comunhão. E o Senhor diz que é extremamente importante que a fé remove montanhas. Ela move montanhas. Montanhas que nós encontramos nas nossas vidas. Por isso que o Senhor fala para orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. E a igreja é a ideia de Deus. Colocar na igreja homens, mulheres, que tenham dons espirituais, dadas por Deus, para podermos estarmos dando de nós para o próprio Senhor. Nesse sentido, o Senhor também nos ensina que a fé coletiva é muitíssimo importante para o viver cristão. E Ele colocou na igreja, Deus colocou na igreja, homens e mulheres, missionários, evangelistas, que exortam, que têm o dom da cura, mestres, colocou na igreja pastores, para estarmos todos juntos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que fala aos seus sacerdotes, para que o povo, como ovelhas, não seja roubado, para que o povo não seja tragado pelo lobo, Satanás. Por isso que Deus instituiu a igreja. E esses ensinamentos, essas mensagens, essas pregações ou sermões, é para que você se fortaleça na palavra e cresça na fé, para que você possa, no tempo mau, vencer. Essa é a arma sua. E eu fico admirado, porque os discípulos andavam com Jesus, ouviam Jesus pregar, ouviam as mensagens, os sermões de Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus, viram e testemunharam Jesus fazer grandes milagres. E eles foram chamados pelo próprio Senhor. Vocês não tenham medo, e para terem fé. O que dizer então, membros da igreja, que vêm quando querem, não ouvem, não têm fé suficiente, a fé não cresce, não desenvolve. Televisão vê todos os dias, filme todos os dias, novela todos os dias, comentários de futebol, comentários não sei do que, no emprego, na rua.
ou até na própria casa. Mas tirar uma horinha sequer para vir à igreja é muito difícil, porque está chovendo muito, porque é frio, porque está muito calor, porque eu vou ficar de pé. Às vezes, uma pessoa passa muito mais tempo de pé na fila de um banco ou na fila de um local qualquer do que ficar de pé durante a mensagem, a pregação. Eu louvo muito a Deus, porque tão logo Deus me ungiu como pastor, uma das minhas primeiras experiências foi na cidade de Caraguá, onde eu pastoreei a primeira igreja, e Deus nos direcionou, falou ao coração da minha esposa e de uma irmã, aonde seria a construção da igreja. E a construção da igreja foi exatamente onde a minha esposa falou, a 100 metros da matriz. A 100 metros da matriz da cidade de Caraguá. E lá nós construímos o prédio. Construímos o prédio. E naquele lugar que nós construímos o prédio, Deus operou poderosamente através das pessoas que lá iam. Naquela época não havia internet, porque hoje está a maior bagunça. Os crentes ouvindo tudo que é lixo, de tudo que pessoas que se dizem pastores, eu não quero nem entrar por aí. Lixo em cima de lixo. Lá, naquela época, ouviam a palavra, liam a Bíblia. Hoje passa mais tempo no celular do que lendo a Bíblia. Se esquecer o celular, o mundo cai. Mas pode esquecer a Bíblia para vir na igreja, não tem problema nenhum. Começaram a inverter tudo. E depois as pessoas sofrem como estão sofrendo e culpam a Deus. Ou chega até a culpar o diabo, que não tem a ver nada com isso. São as pessoas que agem errado. E lá, quando nós pegamos a propriedade, era um grande terreno e tinha uma pequena edícula. Então nós começamos a fazer os cultos, as pregações na edícula. Comprei 50 cadeiras, ganhei 30 cadeiras. 50? Ganhei 50, então não comprei nenhuma. Comprei mais 50? Ok. Mas logo de início foi 50 cadeiras que um pastor muito abençoado de São Paulo mandou levar para nós e nos deu de presente. E naquela pequena edícula eu quebrei a parede que ligava o quarto com a sala e punha 50 cadeiras sem braços, espremidas, e coube as 50 cadeiras, e lá começamos a cultuar a Deus. Amados, de repente, os irmãos tinham um grande compromisso com Deus, de falar de Jesus e testemunhar Jesus, porque milagres estavam acontecendo, e lá na rua eles falavam dos milagres de Deus, falavam dos livramentos que Deus operava na vida das pessoas, e começou a chegar gente, e quando eu me dei por conta, quando eu olhei, nós fomos acrescentando, não sei como Deus que fez um grande milagre. Aqui eu estava pregando, não tinha essa altura de púlpito, era no mesmo nível naquela edícula. Eu estava aqui, a primeira cadeira estava aqui. Muito cheio de gente, começou a chegar. Quando eu olho, as pessoas estavam nas janelas, de pé, filas, chegavam muito cedo para entrar, os que não entravam ficavam para o lado de fora, nem viam nada, só escutavam. E eles foram crescendo na fé porque escutaram a palavra de Deus. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi 30 grupos familiares. Eu tinha mais do que 30 líderes, um conjunto com mais de 15, 16 pessoas como conjunto. Pessoas comprometidas com Deus, sinais e maravilhas acontecendo. E o prédio da igreja foi construído muito rapidamente. E muita gente ia de fora. Nós chegamos a ganhar da companhia, porque foi um processo
de pessoas vindo de bairros longe. Nós chegamos a ganhar da companhia naquela ocasião, era Atlântico, que faz a viagem de ônibus do litoral norte para São Paulo, para São José dos Campos, depois foi vendido e mudou de nome. Nós ganhamos o ônibus com motorista para buscar as pessoas em bairros distantes, sem pagar um centavo, estava à disposição da igreja. Aquilo era lotado de pessoas, porque as pessoas ouviam, tinham fé e punham em prática. Não eram somente ouvintes, sentados no banco, ai, eu fui ofendido, ai, e não sei o que, agora eu não vou, ai, só vou quando eu me acalmar. Acorda, a vida é tua e só essa para viver. Viva debaixo da bênção do Senhor. O tempo voa. Não tem mais outra vida para viver. É essa, viva em abundância. Vida plena na realidade. Como eu falei agora há pouco, ao consagrar a criança Maria Clara, que eu falei para a mãe, para os avós, o mais importante, além de falar para a criança, é o seu agir, testemunho, porque tem muitos crentes hipócritas, que dizem que ama Jesus, que segue a Jesus, e na verdade são os fariseus, não seguem coisa nenhuma, parece que virou até modismo. Isso se vê pela vida que a pessoa leva, se vê pela própria família, porque os testemunhos falam algo. Então nós temos que agir, e plantamos muito, semeamos muito, e hoje estamos a colher. Que regozijo, que alegria! Eu fico a imaginar a coroa que nos reserva quando estivermos no lar celestial para sempre. Que aquelas pessoas estão firmes com o Senhor, aquelas 200 e tantas crianças que eram ministradas através da pastora Tânia, estão firmes com o Senhor, comunicando-se diariamente com ela. Hoje são mulheres casadas, homens casados, com seus filhos nas igrejas, e em toda parte do Brasil e do mundo. O que é isso? Homens e mulheres comprometidos com a palavra, não é com blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Está cheio de igrejas aí de televisão, cheio de igrejas aí que tem patuás de macumbaria dentro das igrejas evangélicas. Está cheio de blá, 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 levando o povo ao engano. Ou nós vamos seguir ao Senhor Jesus, ou vamos brincar com Jesus, e com Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Tem resultados de choro, e pior, eterno, ranger de dentes. Está escrito. Ora, se alguém duvidar, continue, porque logo em breve aquela pessoa que duvida vai ver para onde ela vai. Não vale a pena escarnecer. Ninguém leva vantagem com Deus. E ninguém leva vantagem com os servos de Deus. Ninguém. Porque pode ir por algum tempo, mas vão despencar no fundo do abismo. E pior, não é uma pessoa, carrega a família. Não brinca. Ali os discípulos ouviam de um lado e saía por outro. Não estavam voltados para a palavra revelada. Só ouviam, viam os milagres, os sinais, e não levavam em conta. Quantos sinais aqui aconteceram nesses anos todos? Sinais e maravilhas, prodígios lá em Jacareí era constante, aqui constante. Se a gente for relembrar e trazer à memória, pessoas que estavam condenadas à morte,
pessoas que tinham dias ou até horas de morte para morrer, estão vivas, estão livres da morte. Quantos milagres aconteceram? Vamos anunciar, vamos falar. O Senhor fala para nós sermos testemunhas dele. Nós vemos lá numa passagem como é que você chega adiante de Deus pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. É isso que está escrito. É isso que nós temos que viver. E aqueles apóstolos, aqueles discípulos, estavam vagando. O Senhor fala para não ter medo. E eu vejo mais adiante, eu lendo a palavra de Deus, eu descobri que aqueles discípulos, que aqueles apóstolos, eram verdadeiros homens covardes. Covardes. Pedro, Tiago, João, tudo covarde. O Senhor fala isso. Vocês têm medo? Eles se esconderam no dia que Jesus foi crucificado com medo, se encerraram no ambiente, fecharam portas, janelas, porque eles falaram, vão descobrir nós aqui e vão nos matar igual mataram o nosso mestre. E o Senhor diz, eu já te dei autoridade, porque vocês não param o vento, não acalmam o mar. Sabe, Jesus não está mais na terra, Ele agora está à direita de Deus Pai, e Ele delegou a você, diga aí para o seu irmão, Deus delegou para você, diz aí para o seu irmão. Mas ninguém diz nada aqui, o que está acontecendo? Vira para o seu irmão e fala, Deus delegou para você poder e autoridade. Então diga lá para ele de volta, ah é? Aí você responde para ele, então use! Acontece alguma coisa? Ai, que medo! Igualzinho os discípulos. Você é capaz, Deus te deu fé. Diga lá, eu sou capaz, Deus me deu fé. Não chore, não murmure, não tenha medo. Seja uma pessoa brava, valente, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Só teve um momento extremamente especial. Foi quando o Espírito Santo de Deus veio ao mundo. Foi quando Jesus soprou sobre eles, depois da morte de Jesus. Jesus entrou naquele ambiente cerrado, onde tinha homens medrosos, e deu-lhes o Espírito. E o Espírito fez a obra nos apóstolos, fez a obra nos discípulos, se tornaram homens valorosos e não temeram a própria morte e anunciaram Cristo com ousadia por todas as partes. É esses discípulos que nós temos que copiar. São esses apóstolos que devemos olhar para eles e sermos iguais. E isso é possível, sabe por quê? Porque quando você aceitou Jesus Cristo na sua vida, Jesus te deu o bendito Espírito Santo, que te dá ousadia, que te dá poder, e que você não tem que ter medo. Você tem que ter fé e agir com fé em toda e qualquer situação, circunstância. Não tem nada maior do que o nosso Deus. Diga lá, não existe nada maior que o meu Deus. Amém? A palavra de Deus diz, no versículo 23 de Mateus 8, então, entrando Jesus no barco,
seus discípulos o seguiram. O diabo viu Jesus fazer sinais e maravilhas momentos antes. O diabo e seus demônios eram expulsos de pessoas. E ele pega e vê um barco. Onde está Jesus e onde estão os seus discípulos? O diabo, olhando aquilo, falou, ele pensou, que grande oportunidade que eu tenho. Eu vou matar agora esse Jesus. Eu vou matar esses discípulos que são medrosos. Eu vou matar esses discípulos que não têm fé. Eles não podem fazer nada contra mim. Eu vou matá-los. E aí eu reino neste mundo sozinho. Já imaginou? Se o mundo está desse jeito, com as orações dos crentes, quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer neste mundo? Eu não gostaria de ficar aqui. Mas muita gente vai ficar. Muitos pastores vão ficar. Muita gente de igreja vão ficar. Por quê? Chamados foram muitos, escolhidos são poucos. Porque não vive uma vida verdadeira. E o Senhor, naquele barco com os discípulos, o mar calmo, calmo, calmo. De repente o diabo, que tem controle sobre a natureza no mundo, ordenou ao vento, ordenou ao mar para que se levantasse. E aí começou a entrar água no barco. O barco começou a agitar-se imensamente. Vocês, não sei se alguém aqui tem experiência de barco, água, mar. É algo extremamente perigoso. Eu tenho experiência. Eu morei muito tempo, muitos anos em mar, em praia. Eu via, conversava com aqueles pescadores, que eles deixavam o barco de pesca um pouco longe da praia, e eles iam de barquinho pequeno, porque o calado não entrava, não podia entrar mais para frente. Eles olhavam para o tempo, eles sabiam se eles podiam ir ao mar ou não. Eles sabiam quando ir. Quando eles viam que aquilo estava muito perigoso, eles nem saíam. Eles continuavam com barcos atracados. Eu conversava com eles, e eles estavam falando. Eu nunca entendi direito o tempo que eles liam o tempo, como iria acontecer mais adiante. É algo horrível. Uma ocasião, veio um alerta da Marinha, do Porto de Santos, para que todo o litoral norte ficasse precavido, porque viria uma grande tempestade, uma enorme tempestade. E eu que fiquei lá 15 anos, nunca vi algo dessa natureza. Já vi coisas horríveis que o mar fez, que ventos fizeram, vocês não têm noção de vento. Aquilo levava telhas, levava placas, o carro era movido, chacoalhava, era coisa horrível. E tinha um atracadouro onde as balsas e pequenas embarcações ficavam. Quando chegou essa tempestade, aquilo foi arrancado. Correntes de elos gigantescos foram estourados. Foi lançado ao mar. É muito forte. Assoou o alarme. Todo mundo, quem não podia sair dos seus empregos, ficavam escondidos. Foi falado aos pais, anunciado, rádio,
comunicando, polícia comunicando, pegar os filhos nas escolas, ir para casa, não sair de casa. E veio uma tempestade horrorosa, horrorosa. E quando chegou na cidade de Caraguá, passando por Ubatuba, pegou uma parte da Ilhabela, se desviou e não chegou mais adiante, Ubatuba, Paraty, não foi. Entrou em alto mar. É muito perigoso. E aqueles discípulos estavam com Jesus e de repente levanta o mar, ondas altíssimas, vento forte, o barco começa a chacoalhar, água entrando dentro do barco e Jesus dormindo. Os apóstolos medrosos até então, Senhor Jesus, acorde! O Senhor não liga se nós morrermos. Jesus se vira e fala: homens medrosos, homens de pequena fé. E o Senhor Jesus deu ordens ao vento e ao mar para se aquietarem. E a Bíblia diz que se fez grande bonança, ou seja, voltou àquele espelho, aquela tranquilidade que estava antes. O diabo pode ter dado ordens ao vento, dado ordens ao mar, mas a ordem de Deus é maior do que todas, porque até o diabo dobra os joelhos, até o diabo se prostra diante do Senhor. Está escrito que eles estão debaixo de Jesus, dos pés de Jesus. Então o Senhor Jesus deu a ordem final: te aquiete. Mas isso poderia acontecer com os discípulos. Eles poderiam dar essa ordem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você é discípulo de Jesus. Amém? Discípulos fracos, porque nem o amém conseguiu falar. Vocês são discípulos de Jesus? Amém! Glória a Deus! E aí, o Senhor diz que te deu poder e autoridade, que você pode dar ordens ao mar, ao vento, para se aquietar. Você não está no mar, você não está no barco, mas ventos e ondas altas vem na tua vida, que são as tribulações, são os ventos, tempestades que nos alcançam. Quantas coisas ruins acontecem na vida de uma pessoa que está nessa terra? Doenças, morte, assassinato, suicídio. E as pessoas estão se odiando. Outras põem bombas, se explode, mata 200, como aconteceu agora essa semana, 250 pessoas mortas. Vocês viram, né? Entrou um grupo de pessoas altamente armadas e começaram a entrar, invadir de casa em casa, na Síria. Invadiam a casa de noite, as pessoas dormindo. Eles metralhando as pessoas dormindo, saíram daquela casa e iam na outra casa, metralharam, saíram naquela casa, metralharam. As pessoas dormindo, covardes, filhos do diabo. Quando acabou a munição, eles se explodiram, matando mais não sei quantas pessoas. Se não estou errado, mataram 250 pessoas. 250 pessoas. O mundo está debaixo do poder do diabo. Nós ganhamos pela força. Nós temos que conquistar pela força, diz a palavra. Orar, interceder. E aqueles que estão perdidos, nós temos que alcançá-los. Nós temos que orar pelo Brasil,
Porque falta pouco para acontecer isso. Vocês sabem, não vou entrar em detalhes aqui o que está acontecendo em várias cidades do Brasil. Está virando um país que, em certas cidades e lugares, não tem mais lei. A lei é do bandido. Está acontecendo isso agora. Nós estamos fechando os olhos para isso. Cada um pensando no seu próprio viver, no seu próprio quadrado. Esse quadrado, se você insistir, vai ficar no seu quadradinho. Porque aqueles que são ousados em Cristo vão viver eternamente no lugar maravilhoso, na Nova Jerusalém. Amém? Mas tem uns que querem ficar nos seus quadrados. Vão chorar muito. Se eu ler Apocalipse, vai ver o que vai acontecer para aqueles que ficarem. Ora, vão ter uma grande oportunidade de viver sem Deus. Já estão querendo viver sem Deus? Vai ter oportunidade de viver sem Deus. Pronto. Vai ser quando a igreja for arrebatada. Isto, do jeito que andam as coisas, pode acontecer a qualquer momento. Então, vamos viver como se Jesus viesse dentro de instantes, limpar o nosso coração, pedir perdão pelos nossos pecados, procurar viver uma vida santa. O Senhor já fez tudo para que isto acontecesse nas nossas vidas. E quando eu digo que é possível fazer as obras que Jesus fez e maiores, porque é possível. O Senhor já operou nas minhas mãos e nas mãos da minha esposa sinais iguais Ele fez e maiores. E eu já vi homens e mulheres de Deus fazerem sinais iguais e maiores que Jesus fez, porque é promessa dele. E isso pode acontecer com você. Não está dizendo que isso vai ser realizado pelos pastores, está escrito que é os que crerem. Os que andam na palavra, os que são aquelas pessoas que vivem o Evangelho, não os hipócritas. Os hipócritas está reservado outro lugar. Então nós temos que nos levantar. Ontem aqui na reunião da liderança eu falei. Nós poderíamos, termos uma igreja enorme se nós não seguíssemos o Evangelho como manda o Senhor, como os apóstolos nos ensinaram. Aqui se segue. Outras que têm as suas próprias doutrinas, os seus próprios ensinamentos, não os de Deus. Está cheio. Está cheio. Mas o Senhor diz que poucos são escolhidos, que a porta é estreita, poucos passarão por ela. E eu disse, eu não quero inchaço na igreja, eu quero homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, para levar a palavra de Deus. Vocês não têm noção do que está acontecendo aí fora. Nós temos contato, ou melhor, eu tenho, mas é muito pouco, eu nem gosto de entrar em contato. Então as pessoas escrevem, falam muito com minha esposa, o que está acontecendo em certos lugares. É de arrepiar. É de arrepiar. Ontem, ela recebeu um pedido de socorro de uma pastora de Lisboa. De Lisboa? É, de Lisboa. Hã? Mais para cima. Quando a minha esposa me falou, eu falei, meu Deus do céu, não estou ouvindo isso. Outra irmã, também de Lisboa, há 3 semanas atrás, pedindo socorro, as coisas estavam acontecendo também. Agora, pasmo,
que as duas igrejas diferentes, pessoas diferentes, nem sei se elas se conhecem. O que estava acontecendo é dentro da igreja, não é do mundo. Dentro da igreja. Parece que Satanás está semeando dentro das igrejas muito mais joio, porque o tempo está se esgotando. E aí é onde entra o pastor, para guardar o rebanho, para proteger o rebanho, para dar orientação ao rebanho, porque senão muitas pessoas andam nas escuras. Quando eu ouço, é quase inacreditável se não viesse de pessoas que eu conheço, inclusive pessoalmente. Eu sei quem é. Quem são essas pessoas? Pessoas corretas, pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas de Deus. As coisas estão acontecendo. Ventos e mares estão se levantando no mundo inteiro. Então você tem que ter, primeiro, comunhão com Deus. A partir dessa comunhão, se levantar na ousadia que Cristo já lhe deu. Operar na igreja a qual Ele te plantou e fazer as obras iguais e maiores que Jesus fez. Testemunhar, dar testemunho, operar sinais e maravilhas através das suas mãos. Vamos ver a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Vamos repetir? Quer repetir isso comigo? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tudo o que eu falei até agora está resumido nessa porção da palavra. Vocês são a luz do mundo. O poder e a autoridade Deus deu a vocês. Vocês levam o Senhor dos Senhores com vocês. Aonde quer que vocês pisem, aonde vocês entrarem, você é bendito ao entrar e bendito ao sair. E a começar dentro do seu lar, para que essa luz toque naqueles que você ama. Por quê? É da vontade de Deus que a sua família seja salva. Se você não fizer isso, como vai acontecer? É da vontade de Deus que no seu emprego, por onde quer que você ande, você leve a luz. Você é a luz, o que está em você brilha. Agora, como é triste um crente quando está fora da palavra, porque aquele que brilha se retira. E aí você olha para o dito crente, você olha apagado, sem vida. Olha para um crente que pratica. Olha o semblante. Olha a vida ativa, cheia de amor, cheia de poder, cheia de unção. Eu glorifico a Deus, porque há mais de 30 anos, quando eu tinha cabelo preto e bigode preto, eu tinha a mesma disposição de hoje. Não que eu sou velho, só estou chegando aos 70.
Então, é velho para quem quer ficar em banco. Não é banco comercial, é banco de igreja. Velho é aquele que tem um espírito apagado. Eu não sei como. As pessoas podem não viver o Evangelho, serem pessoas carrancudas, pessoas que odeiam, pessoas que não amam. Quem não ama não conhece a... você fala toda a pregação aqui sobre o viver em amor. Viver em amor. Tudo passa, mas não o amor. O amor é eterno. A palavra é eterna. E o Senhor diz que nós devemos brilhar. No versículo 16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, através das suas ações, do seu caminhar. Então, eles vendo isso em você, eles vão glorificar ao seu Pai. Ao passo que tem pessoas que não querem nem saber de Deus, porque está cheio de crente que dão testemunhos horríveis de vida. Testemunhos horríveis de vida. Não tem nada a ver com o diabo. É individualmente. Cada um faz aquilo e fala daquilo que está no coração. Então, leia a palavra, escute a palavra, viva a palavra, encha o seu coração da palavra. Brilhe. Diga para o seu irmão: brilhe, meu irmão. Não pouco, mas muito, muito brilho. E a semana que vem, eu venho de óculos escuros. Porque aqui vai ser um brilho só. Amém? O Senhor diz para nós não ficarmos ansiosos, seja o que for. Ah, pastor, você não sabe o vento que se levantou contra a minha vida. Não fique ansioso. É o Senhor que diz. Não fique preocupado com a sua vida. Ele é o Senhor. Ele tem o controle da sua vida. Amém? E lembrar que muitas coisas, ou todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não murmure, louve, adore a Deus. Procure o senhorio de Deus na sua vida, constantemente. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está em nós. Por isso nós podemos e devemos glorificar o Deus Todo-Poderoso através das nossas ações. Diga ao irmão do seu lado, vira para ele, vira aí para ele. Já olhou, já identificou o seu irmão? Já? Então diga assim: você e eu somos filhos de Deus. Por essa razão, não fiquemos preocupados, nada nessa vida, pois o nosso Pai Celestial supre todas as coisas, não algumas, mas todas as suas necessidades. Amém? O Senhor diz no versículo 31 de Lucas 12: buscai antes de tudo, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você percebe que tem inversão? As pessoas preocupadas,
As pessoas que cheiram amor procuram as coisas primeiro e depois, em desespero, procura Deus. Epa! Gente, é muito perigoso não estar com o Senhor. Olha, irmã Simone, cadê a irmã Simone? Ali. Quanto tempo faz que você falou da menina de 7 anos? Faz uns 10 dias. 7 anos de idade, é isso? Uma menina cheia de saúde. Uma menina sendo cuidada pelos pais. Amada pelos pais. O que aconteceu com a menina? Caiu da escada, é isso? Caiu da escada, cheia de saúde. Tropeçou, provavelmente. Bateu a cabeça. E aconteceu o que a irmã falou. Foi para o hospital. Mas depois de quanto tempo? Mais ou menos? 1 dia, 2 dias que ela morreu? Não, mais? 2 dias no hospital. Morreu! Uma menina cheia de saúde. Você não é dono da sua vida. Não brinque com a sua vida. Agora, foi ontem que aconteceu com o pai do irmão Paulo? Quinta-feira, agora que passou, hoje é domingo, foi quinta-feira. Senhor Sebastião, estamos orando. Estava numa escada, trabalhando. Ele caiu da escada. Quinta-feira agora, bateu a cabeça. Está com coágulo no cérebro. Trincou o crânio e está com coágulo no cérebro. E a coluna também. Quebrou? 4 pinos que ele já tinha na coluna saíram. Está em risco de morte. Amados, você não é dono da sua vida. Você não pode acrescentar 1 segundo na sua vida. E se pedirem a Deus a tua vida, a Bíblia diz muito claro, aqueles que não andam com Deus, o diabo pode pedir a vida da pessoa. Pode. Não tem dinheiro, não tem outra pessoa qualquer que pode impedir algo de acontecer. Todos que respiram, um dia vai morrer. Agora, ela pode decidir como ela quer morrer, se com Deus ou sem Deus, porque todos vão morrer. Mas a decisão, como vai acontecer, ou melhor, após a morte, o que vai acontecer com ela, é ela que decide. Não brinque. Aqui estamos a falar de vida, de Deus. Jesus morreu para que você tivesse vida. Então, viva a vida que Deus preparou para você. Abundante, plena, saúde, paz. Mas não procure as coisas. Procure Deus, porque as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Eu já ouvi crente falar assim que estava correndo atrás das bênçãos. Coitado, vai correr e nunca vai alcançar. Sabe o que é o correto, que é bíblico? As bênçãos vêm e nos alcançam. As bênçãos vêm. Todas as sortes de bênçãos. Efésios. E se elas vêm até mim, elas me alcançam. Diga lá, eu não preciso correr atrás das bênçãos. As bênçãos que vêm até mim e me alcançam. Amém? Mas se você estiver no barco, e nós entramos no barco com Jesus, nós temos Jesus, nós entramos no barco, e quando o mar da vida
se levanta contra nós, os ventos se levantam contra nós, não fique a chorar. Se levante e ordene ao mar e ao vento que se aquieta. É isso que Deus tem planejado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que abriram os seus corações e viver com Ele. Para terminar, Jesus declara em Marcos, capítulo 11, não precisa abrir. Tende fé em Deus. Interessante, Deus tem que falar isso, né? Jesus tem que falar isso. Tende fé em Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que tem fé no pai, tem gente que tem fé na mãe, tem gente que tem fé no pastor, tem gente que tem fé no emprego, tem gente que tem fé na conta bancária, tem gente que tem fé no amigo, no parente. Tem gente que tem fé nela própria. Eu posso. Coitado. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque Jesus falando, porque em verdade vos afirmo que alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus é que disse. Ele diz, eu afirmo isso. Só que tem gente que acha que Jesus é mentiroso, porque ele não consegue remover a montanha da sua vida. Primeiro, que a montanha da sua vida, na verdade, de repente era um vale tranquilo, aquela montanha foi posta por você mesmo. E aí tem pessoas que creem em tudo, ou até em Deus, mas não agem de acordo, quer subir a montanha, quer desviar da montanha. Gente, quanto mais ela sobe, mais alta a montanha fica. Quanto ela quer desviar, mais larga a montanha fica. Ela não vai conseguir. Mas se tão somente nós estarmos com o Senhor, procurando o reino dele em primeiro lugar, simples, o Senhor diz, eu afirmo, diga ao monte, saia, e ele sai. E aí eu digo, qual é o monte da tua vida? É falta de emprego? Qual o monte da tua vida? Falta de dinheiro? Qual o monte da tua vida? Saúde? Você tem algum monte? Diga a esse monte, saia agora. Eu tenho poder e autoridade sobre você. O monte não tem poder sobre você. Então, somente você crer em Deus. Em primeiro lugar, procurar Ele, porque tudo mais lhe será acrescentado. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não vou chamar as pessoas aqui à frente, mas você pode ficar onde você está. Coloque a mão no seu coração, que nós vamos fazer uma oração. A oração é de fé. Tudo pode para aquele que crê. Se você crer, assim será contigo. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, assuma o compromisso com Deus, de estar procurando Ele em primeiro lugar. Ora, eu quero dizer uma coisa, eu fico mesmo numa posição que olho para a pessoa, eu chamo a pessoa de ridícula. Ridícula. Você já viu aquelas coisas, você convida uma pessoa para vir à igreja, e ela se vira para você e fala assim, fica tranquilo que eu vou. Ei, eu não vou ficar mais ou menos tranquilo? Se ela vem, eu não venho, a vida é dela, eu sei a minha vida. Ridícula pessoa, fica tranquilo que eu vou. E aquelas que vêm, se quiser pôr Deus em primeiro lugar, amém, é o que eu exorto, é o que o Senhor exorta, mas o Senhor não obriga, tampouco eu. É você que tem que pôr, você. Agora, se você não pôr, eu vou ser sincero, eu não estou preocupado.
A vida é tua, não é minha. É você que decide sobre a tua vida. O Senhor deu a palavra, segue quem quiser. Eu passo a palavra, segue quem quiser. Eu dou o exemplo do médico. Acho que toda a gente aqui já foi, de repente, fazer uma consulta e o médico passou uma receita. O médico passou a receita e aquela receita é para que você viva bem. O médico não vai te seguir a hora que você sair do consultório. Ele não vai ver se você entrou na farmácia, se você comprou. O médico não vai ver se você toma o remédio certo, nas horas certas. Isso é com você, você que decide se quer ficar doente ou quer ser curado. É a mesma coisa com Deus, com o pastor. Passa a palavra, passa a receita. Agora, se você vai fazer isso na sua casa, se você vai orar, se você vai dar bom testemunho, se você vai procurar Deus em primeiro lugar, é com você. Como não altera a tua vida em relação ao médico, se você está viva, se não está, se está doente, se não está, a mesma coisa com o pastor. É da vontade de Deus, é da vontade do pastor que você tenha a vida cheia de plenitude em todas as áreas. Mas eu não vou atrás de você. Você que vai andar com seus pés, você que vai ter a sua vida, você que vai ter as suas amizades, você que vai vivê-la ou morrer. Procure Deus em primeiro lugar. Essa é a receita para a sua vitória. Coloque a mão no seu coração. Tenha um momento de reflexão. Eu oro daqui um pouco com você. Senhor, eis aqui cada vida, essas pessoas que aqui estão, essas pessoas que estão a ouvir a palavra neste dia. Foi o Senhor que as chamou, porque o Senhor as ama e o Senhor quer que elas sejam vencedoras em todas as áreas, que tenham uma vida, Senhor, plena aqui nesta terra e que ganhem a salvação eterna e que venha a morar no lugar celestial, na Nova Jerusalém contigo. Nós estamos nesta terra, mas não somos daqui. Pertencemos a Ti. Te louvamos pelo bendito Espírito Santo de Deus que habita nos corações de cada ouvinte. E o Senhor, o Espírito Santo, está a falar nos seus corações através desta mensagem para que você se arrependa dos seus pecados, para que você se arrependa do seu modo de vida desregular, do seu modo de vida longe de Deus, para que você seja um ouvinte praticante, para que você possa
abrir o seu coração e os seus ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para você. O que Ele tem reservado para você é só para você. E Ele quer o melhor, como quer também o melhor o pastor que vos fala. Ore, procure Deus em primeiro lugar, tenha comunhão com Ele, adore-o, leia a palavra, viva a palavra, seja luz nesta terra, porque o Pai das luzes habita em você. Dê bom testemunho, fale dos grandes feitos de um Deus todo-poderoso, que é verdadeiro, que não é um Deus vendido como muitas pessoas pregam, mas é um Deus de poder, de amor. É o leão e o cordeiro. Medite sempre na palavra, viva a palavra. Amém? Seja mais do que vencedor. Nós terminamos com essa exortação e terminamos para louvar agora, terminamos com esse louvor, e que você não cante apenas com seus lábios, mas com seu coração, e medite em cada verso que for cantado. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua
se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá: só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é motivo pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Deus abre o caminho neste mar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor abre o caminho por onde quer que você passe, porque o Senhor é que vai adiante de ti. O Senhor dos exércitos é contigo. O nosso general é Cristo. Obrigado, Senhor, pela palavra desta noite. Te louvamos e te agradecemos, porque saímos daqui uma nova pessoa renovada pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, que é residente em cada um de nós. E agora, Senhor, nós retornamos aos nossos lares, sabendo que o Senhor é contigo a cada instante. Uma semana de vitória, porque se o Senhor é conosco, nada e ninguém pode ser contra nós. Amém? Deus continue te abençoando e até a próxima reunião.